Não é preciso que os relógios parem, nem que algum milagre aconteça, mas na Romênia, sente-se que o tempo abranda de forma muito natural. Essa sensação surge quando se caminha por ruas de pedra antigas, onde os passos do presente tocam o passado sem nunca o destruir. A Romênia guarda a beleza do que permaneceu. Cidades medievais ainda sem polimento excessivo, aldeias que vivem no ritmo de décadas passadas e paisagens que fazem esquecer a razão de tanta pressa. Aqui, tudo parece ter mais profundidade do que o habitual, desde as paredes desbotadas pelo sol, os telhados cobertos de musgo, até as portas de madeira antigas que se abrem silenciosamente todas as manhãs. A Romênia não impressiona pela grandiosidade, mas pela sensação de entrar numa história que começou há muito tempo e que nunca precisou de um fim. Há momentos em que basta ficar parado numa praça quase vazia, ouvir o vento passar junto a uma torre cineira distante, para sentir que nos desligamos do ritmo apressado do mundo lá fora. A beleza da Romênia não o obriga a guardar demasiadas memórias, mas permite-lhe esquecer o antigo ritmo de vida para sentir o presente com mais clareza. É essa lentidão que torna cada experiência mais intensa, fazendo com que cada cenário não seja apenas para ser visto, mas para permanecer na mente por mais tempo do que o previsto. Por isso, a Romênia não é um lugar para visitar à pressa, para cumprir horários, mas um lugar onde os horários se tornam naturalmente desnecessários. E agora mesmo, venha conosco descobrir os recantos mais bonitos da Romênia e perceber por que razão, nesta terra, o tempo parece sempre saber quando abrandar. Antes de entrarmos nos 5 lugares mais incríveis da Romênia, não se esqueça de deixar um gosto no vídeo, subscrever o canal e escrever nos comentários qual é o local que mais desperta a sua curiosidade, porque talvez o momento que mais espera esteja exatamente num dos destinos que surgirão a seguir. O Castelo de Peles. O Castelo de Peles, em Sinaia, surge no meio das florestas de pinheiros dos Cárpatos como um palácio de conto de fadas, saído de um sonho europeu do século XIX, com cúpulas elegantes, torres pontiagudas e paredes de pedra ricamente esculpidas, irradiando uma elegância sofisticada sem ostentação. Caminhamos pela estrada íngreme e sinuosa que atravessa jardins verdejantes, com o som das folhas a sussurrar e o aroma suave da resina dos pinheiros no ar, até que, de repente, o castelo se revela diante de nós, branco e luminoso sob o sol, como uma recessão calorosa no meio das montanhas frias. Ao atravessar o portão principal, o pátio interior pavimentado em pedra, com a fonte central e estátuas de bronze antigas, transmite de imediato uma sensação de luxo contido, fruto de uma combinação perfeita entre a arquitetura do Renascimento alemão e os detalhes artísticos romenos.
No interior, cada sala é um mundo à parte. O salão principal, com o teto de madeira ricamente esculpido como uma floresta encantada. Os enormes lustres de cristal cintilantes e os murais que narram histórias épicas fazem-nos querer parar por longos minutos a observar. A sala de jogos, com o grande tabuleiro de xadrez em madeira nobre, as poltronas de couro macio e a lareira acolhedora, convida-nos a sentar lado a lado, saborear uma chávena de chá quente e sussurrar planos para o futuro, como se estivéssemos num recanto privado do palácio. A Biblioteca Real, com milhares de livros antigos de capa de couro, empilhados até ao teto, e o aroma do papel envelhecido misturado com a madeira polida, cria um silêncio tão profundo que quase se ouvem os batimentos do coração, tornando o simples ato de ler juntos numa experiência quase sagrada. Da varanda voltada para o jardim de verão, as flores desabrocham sob a luz suave, as montas búsege estendem-se verdes ao longe e a brisa fresca traz o sopro da floresta, enquanto permanecemos em silêncio, deixando que a beleza envolvente se infiltre lentamente nas emoções. Quando o entardecer chega, o castelo de Peles é banhado por uma luz dourada e os detalhes esculpidos brilham como ouro puro, transformando o lugar numa pintura viva e fazendo-nos compreender que o amor pode ser tão belo e duradouro quanto este castelo, construído com paixão e uma elegância que atravessa o tempo. O Castelo de Bran. O Castelo de Bran ergue-se na encosta das montanhas da Transilvânia como uma figura solitária entre florestas de pinheiros, não para acolher, mas para desafiar, com as suas muralhas de pedra cinzenta e torres afiadas que rasgam as nuvens, carregando uma beleza orgulhosa e profundamente misteriosa. Chegamos numa manhã envolta em nevoeiro espesso, seguindo o caminho sinuoso que sobe a colina e acelera a respiração, até que, de repente, o castelo surge diante de nós. Sem ruído, sem ostentação, apenas ali, em silêncio, como um convite discreto para quem ousa entrar no seu mundo. No interior, o ar é pesado com o aroma da madeira antiga e da pedra úmida, e os corredores estreitos serpenteiam como um labirinto, onde cada curva pode revelar uma sala inesperada com mobiliário antigo preservado, fazendo-nos sentir como se estivéssemos a desvendar um segredo íntimo. Paramos diante da grande lareira no salão principal, onde uma chama pequena crepita suavemente. A luz dança nas paredes de pedra e sentamo-nos sobre um tapete gasto, deixando o calor passar do fogo para as mãos e daí para o coração, que bate mais rápido com esta proximidade intensa. Através das janelas estreitas, a paisagem revela um vale verde entrelaçado com névoa branca e, ao longe, os picos enevoados dos Cárpatos, onde podemos ficar imóveis durante horas, apoiados um no outro, sentindo que aqui o amor não precisa ser perfeito, apenas precisa existir. O castelo esconde recantos quase ignorados, como uma escada secundária que leva a uma torre menor, onde o vento atravessa com força as fendas da pedra e nos abraçamos sob o som do ar a uivar, como se o mundo exterior tivesse desaparecido e restasse apenas a respiração partilhada.
Quando o sol se põe, o castelo de Bran transforma-se por completo, com a luz alaranjada do fim do dia a atravessar as frestas das muralhas, tingindo a pedra cinzenta de dourado quente e alongando as sombras das torres, revelando uma beleza suave, como se este lugar também soubesse amar à sua maneira. Cidade antiga de Sigisoara. A cidade antiga de Sigisoara possui uma beleza que não precisa de se exibir, como uma memória cuidadosamente preservada no coração da Transilvânia, onde o tempo parece abrandar para que possamos ouvir a respiração da história. As ruas de pedra serpenteiam pelas encostas da colina, conduzindo entre filas de casas pintadas em tons quentes e discretos, com pequenas janelas e varandas de madeira envelhecida, criando um cenário simples e, ao mesmo tempo, profundamente poético. Sigisoara é especial por não ser apenas um patrimônio preservado, mas também um lugar onde as pessoas vivem, trabalham e conversam todos os dias, tornando o ambiente histórico próximo e cheio de vida. A Torre do Relógio ergue-se imponente no centro da cidade como guardiã do tempo, testemunhando inúmeras transformações, mas mantendo intacta a sua presença solene e serena ao longo de centenas de anos. Ao entrar mais fundo na cidadela, sente-se facilmente a separação do mundo moderno, onde o som suave dos passos sobre a pedra e as muralhas cobertas de musgo contam histórias das antigas corporações medievais. A atmosfera torna-se ainda mais especial ao fim da tarde, quando a luz dourada do sol cobre os telhados, realçando o caráter antigo e tornando cada cena mais suave e romântica. Apesar de estar ligada à lenda de Vlad Tepes, Sigisoara não carrega um tom sombrio. Pelo contrário, transmite uma sensação de tranquilidade, profundidade e forte humanidade. Ao deixar a cidade, o que permanece não é apenas a beleza arquitetônica, mas a sensação de ter acabado de despertar de um sonho antigo, delicado e inesquecível. A capital, Bucareste. Bucareste não é uma cidade glamourosa como Paris, nem romântica como Praga, mas sim um lugar vibrante, ligeiramente caótico, cheio de camadas de história sobrepostas. E é precisamente essa autenticidade que torna a experiência aqui tão próxima e inesperadamente sincera. Ao entrar no bairro histórico de Lipscani, é como perder-se num pequeno labirinto do tempo. Casas antigas pintadas em tons pastel já desbotados, varandas de ferro trabalhado e o aroma de café acabado de torrar criam um ambiente onde se pode ficar sentado durante horas. O Parque Cismigil, ao início da manhã, é o lugar ideal. O lago tranquilo com cisnes brancos a deslizar lentamente, as árvores centenárias a oferecer sombra fresca e os velhos bancos de madeira convidam-nos a parar e a ouvir o farfalhar das folhas. O Palácio do Parlamento ergue-se imponente como um enorme bloco de pedra no coração da cidade, com corredores intermináveis e tetos ricamente esculpidos, onde a sensação de esmagamento se transforma numa curiosidade fascinante. No Ateneu Romeno,
Ao cair da noite, os sons de um piano ou de um violino escapam frequentemente pelas paredes douradas, fazendo-nos parar do lado de fora, abraçados em silêncio, deixando que a música se torne a ponte para tudo o que sentimos. Ao longo da Calea Victoriae, edifícios de inspiração francesa misturam-se com a arquitetura comunista, enquanto gelatarias e alfarrabistas alinham-se lado a lado, criando um ritmo de vida mais lento no meio da azáfama urbana. Podemos parar para comprar um gelado, comer enquanto caminhamos e trocar histórias banais, percebendo de repente que a felicidade, por vezes, não passa de momentos simples como estes. Quando a noite cai, o centro histórico ilumina-se com néons e lanternas, mas ainda existem recantos tranquilos, onde conseguimos encontrar-nos no meio da multidão e sentir que o amor encontra sempre o seu próprio silêncio. Bucareste é uma cidade de surpresas. Uma esquina inesperadamente bonita, um bar de vinhos escondido ou um pôr do sol atingir de vermelho o rio Dambovita. Tudo nos faz querer ficar mais tempo para explorar esta capital cheia de personalidade. A Cordilheira dos Cárpatos e o Lago Baleia. A Cordilheira dos Cárpatos, uma imponente cadeia montanhosa que se estende pela Europa de Leste, surge na Romênia como um antigo muro de pedra a abraçar os segredos da natureza selvagem, onde o vento das montanhas transporta o sopro da liberdade e o chamamento de picos que tocam as nuvens. A estrada Transfagaraçã serpenteia pela Cordilheira de Fagarás, a parte mais elevada dos Cárpatos, como uma fita cinzenta hipnotizante, com curvas fechadas que fazem o coração acelerar sempre que o carro avança por entre a neblina e as escarpas vertiginosas. O Lago Baleia, uma joia gelada situada a 2.034 metros de altitude, esconde-se entre picos rochosos e regulares, com águas de um azul profundo que refletem o céu e as nuvens que deslizam lentamente, criando uma paisagem de uma serenidade comovente. Paramos o carro junto à margem do lago e saímos do mundo ruidoso, ficando apenas o som do vento a sussurrar entre as ervas alpinas e o murmúrio suave das pequenas ondas a tocar nas rochas, como um convite silencioso para nos sentarmos juntos. As cabanas vermelhas aninhadas à beira do lago, com o fumo das lareiras a misturar-se com a névoa matinal, trazem consigo o aroma reconfortante da sopa local, tornando este momento íntimo, como um lar temporário no meio do paraíso das altas montanhas. Quando o sol se põe atrás dos picos afiados, o Lago Baleia muda de tom, do azul esmeralda para um violeta mágico, enquanto a luz do entardecer pinta as encostas de vermelho, transformando este lugar num espaço envolvido pelo silêncio da altitude. Ao caminhar pelos trilhos em redor do lago, tocamos nas rochas frias, sentimos o aroma das ervas e das flores da montanha e percebemos o ritmo da respiração dos Cárpatos, forte, resistente, mas também suave ao acolher quem o visita. A Cordilheira dos Cárpatos e o Lago Baleia não são apenas um destino,
mas um lugar onde a natureza da Romênia se abre e sussurra que o encanto pode existir nos cenários mais duros, chamando-nos eternamente para redescobrir quem somos no abraço majestoso das montanhas. Há viagens que não terminam quando o vídeo acaba, mas que apenas começam na memória de quem as vê. Se a Romênia acabou de fazer o seu ritmo abrandar, se o levou a querer observar o mundo com mais atenção, então talvez esta viagem tenha tocado exatamente onde precisava de tocar. Não passe adiante com pressa, porque por detrás de cada imagem existem milhares de histórias à espera de ser continuadas. Sobre lugares tranquilos e sobre uma beleza discreta que não precisa de se exibir para permanecer na memória. Se gosta da sensação de descobrir destinos ainda pouco massificados pelo turismo, se aprecia cenários onde o tempo parece suavizar-se, fique conosco neste canal mais um pouco. Subscreva para não perder as próximas viagens, onde cada destino traz o seu próprio ritmo, a sua própria beleza e uma emoção genuína. E se este vídeo despertou em si um sonho de partir à descoberta, deixe um comentário. Quem sabe o próximo destino não será exatamente aquele em que está a pensar. A viagem é longa, o mundo é vasto e ainda temos muitos caminhos para percorrer juntos.